Então, bom dia a todos. Como o Petuel falou, o nosso tema de hoje é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 e os itens de 10 a 12. Esse capítulo ele é uma continuidade, né, do capítulo 18, ele está mais ou menos no meio. E fora esse capítulo do Evangelho, a gente tem nesse livro Renovando Atitudes, que é um livro que a gente utiliza muito aqui no nosso lar, que tem também esse tema, né? Ele discorre sobre essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele denominou esse tema aqui no Renovando Atitudes como tempos de ignorância. E aí à medida que a gente for falando, vocês vão descobrir por que é que ele está falando em tempos de ignorância, né? Então, primeiro vamos ler a passagem do Evangelho, né? Que fala a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, isso é uma fala de Jesus, né? Dentro do Evangelho. O Evangelho que a gente utilizou aqui é o Evangelho de Lucas. E ele diz o seguinte: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele que se tiver confiado mais coisas. E numa outra passagem, Jesus também vai falar, né? Ele está ali numa reunião com os fariseus. E ele menciona, né, essa questão da capacidade que a pessoa tem de entendimento e num determinado momento ele fala essa frase aqui que para um sacerdote fariseu soa como uma ofensa, né? E aí eles dizem para Jesus: somos nós também cegos? Porque Jesus estava falando dessa ignorância, né? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então ele está dando corpo, né, a essa fala de que muito foi dado, muito será cobrado, né? E para nós, dentro da doutrina, a gente trabalha isso, né? Não só o conhecimento de uma determinada existência, mas todos os conhecimentos que já foram adquiridos à medida que a gente nasce, renasce e renasce, morre e renasce de novo, né? Então, o que o Cristo está falando é que a gente tem que cumprir esse processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado, ele não se dá numa única existência. E o Criador, ele não está pretendendo que nós, numa única existência, nos tornemos perfeitos, que é a proposta, né, do Evangelho de Jesus, é que um dia nós trabalharemos de tal modo os nossos defeitos que nós vamos ser perfeitos um dia. Mas isso não se dá em saltos, isso se dá primeiro com o aprendizado, com o esforço de cada um para cumprir esse aprendizado e com o tempo, né? Então, ele fala que o Hamed, né, que é o espírito que ditou esse livro para o Francisco, ele fala nesses tempos de ignorância. Então, a gente tem que pensar, primeiro, na nossa história, né, enquanto seres humanos, o quanto o ser humano já foi capaz de evoluir para caminhar para essa perfeição. Se a gente for pensar lá na época de Cristo, todos aqueles domínios do Império Romano, todas aquelas pessoas que foram escravizadas porque o país perdeu a guerra,
tudo isso já teve uma evolução. Temos guerras ainda hoje? Temos. Temos atrocidades sendo cometidas. A gente está tendo uma guerra agora em pleno século XXI e a gente ouve as notícias de tudo o que acontece nesses campos de batalha. Mas a gente tem que pensar também tudo o que a humanidade já conseguiu eliminar. Essa questão, por exemplo, do escravizar o vencido, isso a sociedade já não admite mais. A gente tem situações de exploração? Temos, muitas. Mas, à medida que a sociedade vai se educando, à medida que a sociedade vai evoluindo, esse processo de ignorância vai sendo afastado. E ele vai sendo afastado aos poucos. E com o auxílio, não só da nossa vontade, mas da sociedade na qual a gente está inserido. À medida que a sociedade não admite determinados comportamentos, isso vai sendo abolido do convívio das pessoas. Mas a gente sabe que ainda hoje a gente tem um monte de desigualdade, um monte de injustiça. E a proposta do Cristo e a proposta que o Espiritismo traz é que a gente, para superar essas dificuldades, né, esses erros, esses equívocos, a gente precisa se instruir. E quando a doutrina espírita fala em instrução, ela não está falando naquela instrução formal, aprender a ler, fazer conta, fazer umas experiências lá nas aulas de ciência. Não é disso que a proposta do Espiritismo traz. Lógico que isso contribui, né? Uma pessoa, quanto mais instruída formalmente, ela tem mais chance de se instruir enquanto espírito eterno. Mas isso não garante, né? A condição moral, ela não se dá só com essa instrução formal. Ela começa lá desde o berço, na família, os exemplos que você tem lá na sua casa, os exemplos que você vê quando você está ali na escolinha, no jardim de infância, como que você lida com os outros coleguinhas. Tudo isso é um aprendizado. Mas a proposta de aprendizado para essa vida eterna, né, ela é além dessa proposta de instrumentos para a gente viver em sociedade. Então, o ser humano, ele precisa evoluir em mais de uma vertente. A gente tem que evoluir moralmente, a gente tem que evoluir intelectualmente e como espírito. E a proposta que o Cristo traz, quando ele fala de que muito será pedido a quem muito foi dado, ele traz aqui para nós, que já temos alguma consciência, uma responsabilidade. A responsabilidade de agir de acordo com esses ensinamentos. Então, quando o Cristo fala e puxa a orelha lá dos fariseus, ele está querendo dizer que não adianta você saber todo o conteúdo do Torá, da Bíblia, ou seja, qual livro você segue, se você sabe tudo aquilo e não faz. O que faz com que a gente tenha esse progresso, e esse progresso ele está mais no campo moral do que no campo intelectual, é que você, nas suas atitudes, no seu dia a dia, você espelhe esses ensinamentos. Porque não adianta saber o que é certo e fazer o errado. E quando ele diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, é porque à medida que você tem o conhecimento e você não faz, você está estacionando enquanto espírito em evolução. O Cristo,
nos dá o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente achar que é o correto, mas Ele também deu uma consciência. E na nossa consciência, mesmo que você não siga uma determinada religião, que você não tenha o hábito de estar vinculado a determinada crença, essa consciência do certo e errado, o ser humano tem. Ele sabe quando ele faz determinada coisa e aquilo está prejudicando o outro. Ele pode não se dispor a não fazer aquilo, mas ele sabe. Isso está gravado dentro de nós. No próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou onde está essa lei, os espíritos responderam: essa lei está dentro de vocês, é a consciência de cada um que traz essa lei. E essa lei, ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia. Não é só aqui quando a gente vem numa palestra, ou na igreja católica quando a gente vai na missa, ou num templo budista quando a gente vai lá na cerimônia budista. Não é só naquele momento. A proposta para a gente fazer esse processo de evolução, essa proposta é que no nosso dia a dia, nas nossas ações mais pequenininhas, dentro da nossa casa lá com o nosso pai, com a nossa mãe, com os filhos, com os irmãos, que a gente perceba quando a gente está infringindo essa lei divina. Porque essa lei divina, ela está na nossa consciência. Quando você faz alguma coisa errada e você fica ali, depois aquilo fica martelando na sua cabeça: puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito aquilo, eu deveria ser mais paciente, eu deveria ser mais tolerante. Isso é essa lei divina, que é a nossa consciência, nos dizendo que nós estamos agindo de forma equivocada. Então, quando a gente tenta, através de uma religião, ou mesmo de um estudo de filosofia, ou coisa que valha, a gente tenta se tornar uma pessoa melhor, a nossa consciência, ela começa a gritar cada vez mais, né? Se antes você fazia alguma coisa que você achava banal, não foi nada de mal. À medida que você se instrui, você vai percebendo que aquilo não está de acordo com a lei de Deus. Aquilo está prejudicando o seu irmão. Irmão aqui no sentido universal. Então, essa consciência, ela vai aumentando, ela vai sendo alargada. E isso se dá, inclusive, dentro da sociedade. Quando uma pessoa infringe uma lei imposta na sociedade e ela desconhece que aquilo tem uma penalidade, que aquilo não está certo, ela é julgada de uma forma mais amena. Quando ela faz alguma coisa que ela sabe que está errado, ela faz porque ela quer se dar bem, porque ela quer ter um progresso material, ela acha que os outros não têm direito, mas ela tem. Quando a gente faz um erro desses sem essa consciência, né? A gente tem a figura do crime doloso ou não, né? E quando um juiz julga uma causa desse tipo, ela leva em conta não só o que está escrito na lei, mas a intenção de quem praticou aquele ato. Da mesma forma, é o que o Cristo está nos falando aqui. Ele falou isso aqui muito antes da gente botar nas leis esse monte de coisa que a gente tem aí para cumprir. Ele diz que quem sabe mais vai ser cobrado mais. E aí a gente fica meio com o pé atrás, né?
Puxa, então acho que eu não vou querer ficar estudando o Evangelho, a Bíblia, nada disso, porque eu vou começar a descobrir as coisas que eu faço errado e se eu souber, eu vou ser mais condenável. E não é isso, né? A proposta de uma religião não é essa. A proposta de qualquer religião é que a gente se torne um ser humano melhor. Que a gente evolua enquanto espírito eterno. Porque nós estamos aqui para isso. Se a gente não vem para cá e fica só passeando, tomando sorvete, achando que a vida tem que atender às minhas necessidades, o resto do mundo que se dane, então a gente está usando a vida que nos foi dada, essa encarnação que é tão preciosa, para ficar estacionado. E não é essa a proposta, né? Porque todas as pessoas, quando reencarnam, vêm com uma proposta. E vêm com uma proposta sempre de ser um pouquinho melhor, corrigir alguma coisa que fez de errado lá no passado. A gente esquece quando renasce, mas o nosso subconsciente, ele sabe quando a gente está fora do nosso propósito, quando a gente não está cumprindo aquilo que a gente se comprometeu quando veio de volta para cá, né? Porque a gente fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, eu não tenho nada a ver com essa família. Tem. Tem, e se você procurar ali no fundo, você pode não ter a noção exata, aquele filme do começo ao fim, mas você tem lá uma noçãozinha, uma coisinha que bate toda hora na tua consciência, dizendo, nossa, aquele meu irmão com quem eu não me entendo nunca, eu tenho alguma coisa para aprender ou para ensinar para ele. Então, todos nós temos esse propósito de vida que é sempre melhorar. E a gente não pode fugir à responsabilidade da consciência que vem a cada vez que a gente comete um ato, que a gente percebe que foi uma pisada na bola e a gente fica querendo meio que botar debaixo do tapete. A gente não tem que botar debaixo do tapete, a gente tem que, no momento que a gente percebe que fez algo que não foi legal, a gente tem uma forma de consertar isso já agora, não precisa esperar a próxima encarnação, não. Eu vou, na medida do possível, se aquela pessoa me permitir e aceitar, eu vou me desculpar com ela. Mas não adianta só você ter a consciência do erro e fazer esse ato de pedido de desculpas. Porque o ato em si, ele só vai ser apagado quando a gente reparar o erro. Muitas vezes não é possível reparar. Muitas vezes você cometeu um erro que a pessoa, se demorou tanto para pedir desculpa, porque a pessoa já foi até embora, já está em outra encarnação. Mas você tem como modificar a sua atitude naquele ato, naquele tipo de ação, dali para frente, né? A gente não consegue alterar passado, mas a gente consegue alterar o que está vindo pela frente. E o que está vindo pela frente, a gente vai alterar como? No presente. Porque passado já foi. Passado você fez, acabou. Se não tiver como reparar, no hoje, vai ficar um débitozinho ali para você ir quitando mais adiante. E no futuro, o futuro ainda não chegou. O futuro eu tenho que simplesmente ter a noção que existe uma possibilidade lá na frente, mas que eu preciso começar a corrigir esse equívoco na medida do possível no presente, né? Porque cada vez que a gente toma consciência de um ato que não é legal, a gente tem a oportunidade de no dia seguinte, no momento seguinte, numa situação semelhante seguinte, agir de forma diferente. E é essa a proposta
de você ir e vir, ir e vir, ir e vir. A reencarnação é uma proposta de reparação de equívocos, reparação de erros. E a gente percebe, por mais que a gente queira abafar essa nossa consciência, a gente percebe quando a gente agiu de forma equivocada. E quando a gente age de forma equivocada, a gente não está só prejudicando o outro, a gente está prejudicando a gente mesmo, porque a nossa evolução está ficando parada. Nós não estamos melhorando enquanto espírito eterno. E aí a gente tem, né, dentro do processo, é uma aprendizagem. Como é uma aprendizagem, uma criancinha que vai para a escola. Você tem o Francisco aqui no livro dele, ele fala sobre o processo pedagógico de Jean Piaget, que era um educador que lançou uma teoria há muito tempo atrás, né? E que destacava o seguinte, que as crianças são diferentes entre si. Nós, seres humanos, somos diferentes entre nós. Então, não tem nada de diferente no ensinamento da criança e o nosso processo de evolução no dia a dia. E ele diz também, né? Cada criança tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo. Então, aqui o Piaget traz para esse método pedagógico que você precisa respeitar as individualidades. E nós, nos nossos relacionamentos, dentro da família, dentro do trabalho, na rua, na sociedade, a gente também tem essas especificidades, né? Cada indivíduo é de um jeito. Isso não significa que eu, como indivíduo, vou me sobrepor ao outro. Eu não posso agir de forma a prejudicar o outro, mas eu tenho que aprender a conviver com o outro, inclusive com as diferenças. E ele diz também que a gente, quando lida com uma criança, a gente não deve impor atitudes de forma semelhantes para todos. Cada criança tem uma forma de lidar com as coisas e com a vida. E isso precisa ser respeitado. Não que eu não vou mostrar para ela que as atitudes que ela tem estão erradas, quando estão ali prejudicando o coleguinha. Eu tenho que dizer para ele assim, olha, aquela borracha que você pegou do seu coleguinha, você precisa devolver, porque isso não está certo. Então não é passar a mão na cabeça da criança, é dizer para ela, mostrar para ela com atitudes, com circunstâncias que aquilo não é certo. Igualmente nós, quando a gente está ali convivendo no nosso dia a dia e a gente vai lá e faz uma coisa que não é adequada, a gente tem que ter essa noção, essa consciência. E essa consciência está ali na gente, porque a gente quando faz alguma coisa errada, a gente fica ali meio no remorso-culpa, né? E remorso-culpa, ele só vale para os 5 primeiros minutos, porque se você sente remorso, sente culpa, mas não muda de atitude, não serviu para nada, né? Você só se martirizou por uma coisa e aquilo não te fez crescer. E assim, trazendo para a nossa doutrina, né, que é o que importa aqui para o nosso tema de hoje, a gente tem que encarar o seguinte: cada reencarnação é uma etapa do nosso desenvolvimento. E essa etapa, ela precisa ser muito bem aproveitada, porque a gente tem uma oportunidade que é essencial para a nossa evolução. Porque, como nós falamos dentro da doutrina espírita, o espírito só evolui quando ele está na carne, quando ele volta na carne, num círculo familiar, num círculo social, que é o local apropriado para que ele faça
as reparações que ele não conseguiu fazer lá atrás. Então, quando a gente diz, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, você sabe sim. Porque nessa família está as pessoas com as quais você já teve uma vivência e que você já nessa vivência passada teve algum desacerto. Você pode ter sido a vítima ou o algoz, mas você está ali de novo com aquela pessoa porque você e ele precisa. Você e ele precisa agir de forma diferente. E aí, à medida que você age de forma diferente, você vai apagando esses débitos que a gente tem, esses equívocos que a gente cometeu lá no passado. E a gente cometeu muitos equívocos. Nós não somos espíritos que nascemos, agora é a primeira encarnação. Nós somos espíritos muito antigos, alguns mais, outros menos. E somos espíritos que estamos num patamar semelhante de evolução. Porque, como a gente fala dentro da doutrina, nós estamos num planeta de provas e expiações. E o que isso quer dizer, né? Provas, a gente lembra assim, vamos lembrar de quando a gente estava na escola, né? A gente tinha lá umas lições que, para comparar, seriam as situações que a gente vivenciou ou vivencia, e a gente vai, num determinado momento, a gente fala assim, não, isso aqui eu já entendi, eu já sei. Aí nós somos provados. Na escola, é aquela prova lá de matemática ou de português, que pega todo o conteúdo que você já viu e bota ali para falar, vamos ver se aprendeu mesmo. Aí você vai lá e faz uma prova e você descobre se você aprendeu ou não. Na vida é a mesma coisa. Você vem lá com um determinado círculo e você tem ali situações que são colocadas para você saber se você já sabe lidar melhor com aquilo. Então você vem com uma pessoa que você não gosta muito, né? Que você teve alguma diferença e que você precisa aprender, por exemplo, a ser mais humilde, né? A ser mais tolerante, a ser mais paciente. E cada vez que aquela situação se coloca para você e você não dá conta, você está ali estacionado. Quando você vai aprendendo, quando você vai evoluindo, você está sendo testado e aprovado. É como na escola. Você vai passar de ano ou não. Então, se a minha proposta de vida nessa encarnação é ser uma pessoa mais tolerante, eu vou me deparar com situações que vão testar essa minha tolerância. E eu vou ter que, através dessas situações, passar ou não nessa prova da tolerância. Muitas vezes a gente tem outras provas, não é só isso não. Você vem ali, você vem numa situação de pobreza, de miséria, até para testar a sua paciência, né? A paciência, a resignação, porque normalmente quando a gente transita nessa miséria, riqueza, isso é provas de evolução. E a gente sempre diz, né? A pobreza, ela traz as dificuldades materiais, mas ela também traz a oportunidade da gente exercer a humildade, a resignação, né? A paciência com as condições que a gente está submetido. Da mesma forma, a riqueza. Muitas pessoas, né? A gente lembra daquela história lá do Lázaro e do rico. O Lázaro vivia ali na porta do rico, se alimentando das migalhas que caíam. E quando os dois
partem para o mundo espiritual, você vê qual era a condição de cada um deles. O rico nunca viu aquele mendigo o tempo inteiro na frente dele e nunca se importou com ele. O mendigo, ele se resignava a comer os restinhos que ficavam ali na porta, que eles jogavam lá para os cães comer. Quando eles vão para o plano espiritual, o rico olha e vê lá o pobre todo assistido e ele numa miséria. E essa miséria, quando a gente fala em miséria no mundo espiritual, não é miséria de coisas, é o espírito dele se sentindo miserável. E ele pede para o Criador que permita que aquele mendigo que ele nunca assistiu vá lá levar uma aguinha para ele. Então a gente tem vários relatos dessas idas e vindas no mundo espiritual. Você tem pessoas que hoje você olha e você não dá o menor valor. E são pessoas que são muito mais evoluídas do que você. Ela já superou defeitos que você ainda tem, vícios que você ainda tem. E essa passagem para a vida espiritual, quando a gente ascende para um plano espiritual, tudo aquilo que a gente não enxerga quando a gente está aqui encarnado, a gente vai perceber. É por isso que o espírito se compromete lá. E muitas vezes, quando ele chega aqui, ele não dá conta. Mesmo tendo assistência de anjos guardiões, de pessoas que convivem com ele, que estão ali dando a maior força para ele fazer a coisa certa, e muitas vezes ele perde essa oportunidade. Então, esse muito que foi dado, né? Esse muito que foi dado, essa oportunidade de uma nova existência, ela vai contar na sua evolução. Se você não aproveitar, amigo, não adianta. Você vai continuar estacionado. Você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, as coisas muitas vezes que te dão um resultado que não é o que você gostaria e você continua fazendo a mesma coisa. Então tem um ditado que diz: quando você encara uma situação sempre da mesma forma, sempre aquela situação está se repetindo para você e você está sempre reclamando que aquela situação é repetitiva, aí você tem que se questionar. O que essa situação está querendo me mostrar? E que forma eu posso agir para que isso mude? Porque se eu fizer naquela situação sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu não vou conseguir superar aquela situação. E quando a gente usa esse entendimento, esse conhecimento que a vida nos traz, ou que as escrituras nos trazem, que as religiões nos trazem, quando a gente usa isso a nosso favor, a gente percebe que a gente supera as adversidades. Porque pensa bem, como é que seria chato se todo mundo viesse aqui, todo mundo fosse rico? A gente não teria desafio, a gente não cresceria. E a humanidade, ela vem num processo de evolução. E ela vem num processo de evolução que a gente considera muito lento, né? Se a gente for pensar, né, lá na época do Cristo, o Cristo veio, falou, e aí depois que ele foi crucificado, os apóstolos conseguiram ali fazer algumas igrejas, aí veio os romanos e resolveram queimar cristão nas arenas, aí deu uma amenizada, daqui a pouco vem a Idade Média, aí chega lá nos anos 1800 e qualquer coisa, o ser humano estava completamente descrente das religiões, porque você já tinha visto
as igrejas agindo de forma que não condiz com o ensinamento do Cristo. E aí quando o Kardec começa a codificar a doutrina espírita, ele traz o próprio Evangelho, tanto que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, todo item, todo capítulo traz o próprio Evangelho de Jesus e traz para esclarecer. Esse aqui, por exemplo, às vezes as pessoas leem essa coisa de muito será cobrado a quem muito foi dado, é o que eu falei, né? Às vezes a pessoa fala, não, então acho melhor eu não saber muito bem, não. Porque se eu tiver que ser mais cobrado, não vai ser legal. Mas é esse entendimento que o Espiritismo procura trazer para a gente. Nós precisamos nos modificar, nos tornarmos seres melhor, nos tornarmos seres mais justos, nos tornarmos seres mais fraternos. E isso é um processo bastante lento. Kardec codificou isso aqui na segunda metade do século XIX. Muitas pessoas nem conhecem a doutrina espírita. Muitas pessoas conhecem a doutrina cristã das igrejas, dos templos, mas a gente sabe que mesmo dentro da Igreja Católica, dentro dos templos evangélicos, você tem interpretações equivocadas da mensagem do Cristo. Porque não adianta eu defender a mensagem do Cristo e não defender a fraternidade. Não adianta eu defender os ensinamentos de Jesus e querer condenar as pessoas à morte. Um cristão que diz que é a favor da pena de morte não está raciocinando muito bem. E a gente sabe que tem sacerdotes, pastores dessas igrejas que defendem coisas que não combinam com a doutrina cristã. Mesmo dentro do Espiritismo, a gente tem posições de pessoas que não conseguem raciocinar nessa forma que o Jesus veio trazer para a gente. Ele não veio trazer guerras, ele não veio trazer nada disso que muitas pessoas acham que tem a ver. Muitas das falas de Jesus foram tomadas de forma equivocada. Quando ele diz que eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele não está falando de guerra. Ele está falando que o guerrear que ele quer dizer ali é de uma forma espiritual. Eu preciso guerrear comigo mesmo, com os meus defeitos. Eu preciso guerrear comigo para que eu desenvolva virtudes. Tanto que a máxima do Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Por quê? Se eu não consigo enxergar o outro como meu irmão, e como o meu irmão, ele também é um filho de Deus, que merece o meu respeito e a minha vivência pacífica, eu não tô seguindo a lei de amor. Porque quando Cristo chegou e foi perguntado qual era o maior mandamento, ele resumiu numa frase tudo aquilo que nós precisamos fazer para cumprir a lei de Deus. E qual que é essa frase? A gente tem lá 10 mandamentos no Decálogo. Ele pegou ali 2 e resumiu, e se você fizer aquilo, tá feito. E não é nada fácil fazer o que ele disse. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que a gente vai amar a Deus, que a gente não vê, não consegue nem imaginar o que seja Deus, se a gente não vê Deus no outro? O outro é o meu espelho de Deus. Se eu não consigo me harmonizar com o outro,
se eu não consigo viver fraternamente com o outro, se eu não consigo me condoer com a dor do outro, eu não estou amando a Deus. Eu não estou cumprindo esse mandamento. Mas aí a gente fala, nossa, então acho que eu vou ficar eternamente indo e voltando e não vou melhorar, né? Mas não é assim. A gente sabe que cada questãozinha que a gente vai vencendo é um progresso. Porque o amar ao outro não é só dar a condição material para o outro. O amar ao outro é tipo assim, eu vejo que aquela pessoa cometeu um deslize ali, fez uma fofoca de alguém. Eu não vou instigar aquela fofoca, não vou passar aquela fofoca adiante. Se eu consigo fazer isso, eu já andei um pouquinho. Se eu consigo, mais do que isso, mostrar para o outro que ele está fazendo um julgamento que pode estar equivocado, é mais um passo, né? Se eu vou ali na vizinhança, né? Tem ali um problema na vizinhança, eu vou lá só tocar fogo e não proponho nenhuma solução, eu estou fazendo o que não está de acordo com a lei de Deus. Agora, se eu vou lá, vejo o problema, detecto uma solução e convenço os demais para que a gente trabalhe nessa solução, eu já andei um pouquinho. Então, essa proposta não é só na questão material, porque o material a gente precisa, ninguém vive sem ter um teto, ninguém vive sem ter o alimento, ninguém vive sem ter o meio de transporte necessário para ir para o trabalho, para a escola, mas isso é o material, aquilo que a sociedade nos coloca como necessário. Só que o necessário, muitas vezes, vai para o lado do supérfluo. Quando eu estou indo muito para o lado do supérfluo, em detrimento do outro, eu estou saindo fora dessa lei de Deus. Porque não é problema nenhum ter dinheiro, não é problema nenhum você ter uma vida confortável, desde que aquele seu conforto e aqueles seus recursos todos não tenham sido obtidos de forma a prejudicar os outros. Quando eu ajo nesse outro campo, eu estou saindo. Quando eu ajo no campo de eu tenho o recurso, mas eu o obtive de forma honesta, de forma correta, isso não é problema. Até porque, se a gente for pensar, quando um empresário ganha dinheiro e pega aquele dinheiro, investe numa empresa, num comércio, alguma coisa assim, ele está fazendo o bom uso daquele recurso. E esse bom uso está produzindo empregos para as outras pessoas, progresso para a cidade onde ele vive. Tudo isso é utilitário, mas é usado para o bem mais geral. Então, esse processo de aprendizagem que a gente desenvolve, ele tem que ser em todos os setores. Nós precisamos ter a consciência de que as coisas materiais estão aí à nossa disposição para que a gente faça o melhor para todos, não é só para mim. Eu também preciso de conforto, mas os outros também. O que a gente tem visto durante toda a história da humanidade é que você tem poucos com muito e muitos passando necessidade. E o Cristo não defende isso. E esse progresso que a gente fala, né, que é um progresso, ele é um progresso que vai ter um preço meio grande, se a gente fez isso de forma a prejudicar o outro. Então, vai ser cobrado. Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente vai ser cobrado.
E isso não é desculpa para que a gente não vá adquirindo essa consciência, porque essa consciência é que vai dar essa evolução para que um dia a gente seja perfeito, né? Como o Cristo falou, sede perfeitos como seu Pai eterno é perfeito. Essa perfeição é um caminho para a eternidade, mas ela precisa ser começada nessa existência. O pouquinho que a gente melhorar nessa existência já vai ser um progresso que vai ser contado. E o Cristo vai nos dizer que quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Mas também você não cobra daquele que é um ignorante, que ainda não entendeu que aquilo é errado. E a gente tem dentro da nossa sociedade muita gente que não compreendeu isso ainda. A gente tem que ser tolerante? Tem. A gente tem que passar a mão na cabeça? Não. Então, a sociedade precisa criar mecanismos para que a gente vá se educando um em relação ao outro, para que a gente vá percebendo que a gente não evolui sozinho e que muitas das coisas que são colocadas para a gente na nossa vida como desafio, elas são as lições que nós precisamos aprender. Porque se não tiver desafio, as pessoas vão ficar no sofá, não vão se mexer para ter nenhum tipo de progresso, nem material e nem espiritual. Então é isso, gente, que nós tenhamos essa noção que a gente precisa encarar a nossa encarnação como uma oportunidade, né? Como uma necessidade de aprendizado. É essa necessidade de aprendizado que faz com que a gente possa realmente evoluir. Se a gente não é desafiado, a gente não evolui, a gente fica parado. E não é essa a proposta do Cristo para nós, e muito menos a proposta que nós fizemos lá no plano espiritual, quando a gente falou, não, eu vou encarnar, aí eu vou encarnar naquela família, eu vou ter aquele irmão, vou encarnar em São Paulo, essa cidade cheia de problemas, no Brasil, esse país extremamente cheio de desigualdades. E essa proposta que a gente fez lá, a gente precisa cumprir aqui, porque na hora que acabar o nosso tempo aqui e chegar lá, a gente vai ter uma prestação de contas para fazer, tá bom? Então é isso, gente. Que a nossa vida seja cumprir o nosso propósito de existência. Que a gente, à medida que a gente vai interiorizando isso, que a gente vai tendo consciência, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter consciência de qual é a minha nessa presente existência. Porque isso, embora o Criador nos deu a bênção do esquecimento de uma encarnação para outra, ele também deu uns flashes que faz com que a gente veja onde é que a gente precisa melhorar. Quando a gente se internaliza e procura se conhecer, a gente vai percebendo qual é o nosso propósito. E ele está ali o tempo todo na nossa vida cotidiana, não é na hora que você para e fica meditando, é no dia a dia. No dia a dia você percebe quais são as suas dificuldades enquanto ser humano, enquanto ser encarnado que está aqui para um processo de aprendizado e de evolução. E vamos ter que colocar esse aprendizado e evolução a todo momento à prova. Todo momento a vida nos prova. E nos prova para que a gente cresça. É essa a proposta. É crescimento, aprendizado. Se a gente não para pensar e vai levando a vida no vai da valsa,
a gente passa uma existência inteira sem aproveitar a chance, a oportunidade que é estar aqui encarnado nesse momento tão cheio de coisas que nos desafiam, e a gente está aqui com a proposta de não vou fazer nada. Esse não vou fazer nada tem um preço. E é isso que o Cristo fala. Quem muito foi dado tem mais responsabilidades, né? Quem muito já evoluiu tem mais responsabilidade com o outro. Você tem que empurrar a evolução do outro também, com seu exemplo, com a sua ação. Porque é a ação que conta. Só saber as escrituras, como ele repreendeu aqui os fariseus, só saber as escrituras não te torna uma pessoa melhor. Você pode até saber meia dúzia só do que foi dito lá nos evangelhos e ter um progresso muito maior do que o rabino, o padre, o pastor, o palestrante espírita que ficou lendo tudo quanto é coisa. Se não colocar em prática, não vale. É a prática, a vivência que nos dá esse processo de evolução, ir caminhando e a gente se tornar pessoas melhores. Tá bom? Então, que nós possamos nessa semana refletir um pouco. Então, o capítulo, né, só repetindo, para quem quiser ler lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o capítulo 18, e esse tema ele está nos itens 10 a 12. E nesse livro aqui, Renovando Atitudes, que é um livro, inclusive, que fica aqui na mesa, se alguém algum dia chega cedo e quiser dar uma folhadinha nele, ele chama Tempos de Ignorância, que é o que a gente precisa superar, né? Nós precisamos sair da ignorância para a sabedoria. E essa sabedoria, ela só vem com um esforço. Ela não vem com simplesmente a leitura. A gente tem que desenvolver a sabedoria com as nossas vivências, com as nossas atitudes. Tá bom? Então, que nós todos tenhamos uma boa semana, que possamos refletir, que possamos buscar ser cada dia pessoas melhores. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse período, nessa manhã de domingo, onde nós nos dispusemos a vir até aqui para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Obrigada aos mentores da nossa Casa de Maria de Nazaré por nos acolher, por preparar esse ambiente para nos receber nesta manhã. E assim nós vamos nos conectando com o nosso espírito, com a energia amorosa dos mentores dessa casa, dos nossos próprios mentores, que aqui estão conosco neste momento, despejando sobre nós toda essa energia de amor, toda essa energia de luz. Que essa energia possa percorrer todo o nosso corpo físico e possa energizar esse nosso corpo astral também. Que essas energias possam caminhar conosco na nossa semana, no nosso dia a dia, que nós possamos levar um pouco desta energia amorosa para as pessoas que conosco convivem em nossas casas, em nossos locais de trabalho, nas escolas, no nosso trafegar pela via pública. Que possamos sempre ter atitudes de gentileza para todas as pessoas com quem convivermos durante essa semana. E te pedimos, Pai, que envolva esse nosso planeta Terra com essa energia amorosa, levando consolação a todos os nossos irmãos que vivem em zonas de guerras, de conflitos,
que vivem em locais onde predominam miséria, pobreza, que nesses locais possam estar presentes seus espíritos de luz, nossos irmãos encarnados que têm a condição de amenizar essas condições difíceis, para que eles possam se sentir amparados. Pedimos também, Senhor, que leve essa energia e essa amorosidade para os nossos irmãos que se encontram em asilos, em creches, em penitenciárias, ou mesmo aqui na nossa grande cidade, vivendo em condições de miséria pelas ruas dessa cidade tão grande, mas ainda tão desigual. Que nós, enquanto habitantes aqui dessa cidade, possamos fazer o que estiver ao nosso alcance para amenizar estes sofrimentos todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie durante toda essa semana, para que possamos sempre evoluir e agir no bem. Que assim seja.